Um veto presidencial, bem no aniversário de um ataque à democracia. Hoje, a gente vai mergulhar na tensa batalha política que está rolando no Brasil por trás dessa decisão. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o veto em si. Depois, vamos destrinchar o que é esse tal PL da dosimetria. Aí, a gente entende o centro da discórdia, vê quais são os próximos passos e, por fim, damos um passo para trás para enxergar o quadro completo. Então, tudo começa com uma decisão do presidente. Mas olha, não foi uma simples canetada. Foi um ato carregado de simbolismo político. A data escolhida para anunciar o veto não foi nem um pouco aleatória. Pelo contrário, ao fazer isso exatamente no terceiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro, o presidente transformou o que seria um ato burocrático numa declaração política muito forte sobre memória e justiça. E o recado foi bem direto. Durante o evento, com apoiadores gritando "sem anistia", o presidente colocou o veto não como uma questão técnica, mas sim como uma defesa da própria democracia. A frase dele resume bem o tom da coisa. Tá, mas afinal, o que tinha nesse projeto de lei para causar uma reação tão forte? Vamos dar uma olhada mais de perto nos detalhes. O nome oficial do projeto vem de dosimetria penal. Parece complicado, né? Mas de forma simples é como se fosse a receita que um juiz usa para calcular a pena de alguém. Ele pega o crime, pesa o que agrava, o que atenua e chega a um resultado. O projeto queria mudar essa receita. E a origem desse projeto é bem interessante. Ele não nasceu assim, todo técnico. A ideia inicial era bem mais direta, uma anistia geral. Só que essa proposta enfrentou muita resistência. Então, a estratégia mudou para algo mais sutil. Em vez de perdoar, vamos mudar as regras do cálculo da pena. Basicamente, o projeto tinha 3 pilares. O primeiro, um crime engoliria o outro, diminuindo a pena total. O segundo, facilitaria a progressão de regime, fazendo com que a pessoa ficasse menos tempo presa em regime fechado. E o terceiro, daria um desconto gigante na pena para quem participou dos atos, mas não era líder. E aí vem a pergunta: quem seria beneficiado com tudo isso? A lista mostra que não estamos falando só dos manifestantes que estavam lá na praça. As mudanças poderiam beneficiar também figuras do alto escalão do governo anterior, que são investigadas por terem planejado os atos. Como era de se esperar, uma proposta como essa rachou o cenário político. De um lado, uma visão, do outro, uma visão completamente oposta. E aqui está o centro da briga. Para quem é a favor do veto, o projeto é basicamente uma forma de garantir impunidade e abrir a porta para novos ataques. Já para quem é contra o veto, o projeto é uma correção necessária para penas que consideram exageradas, aplicadas por um judiciário que eles veem como parcial. A posição do governo, resumida aqui na fala do ministro da Justiça, é de que certos crimes são tão graves, mas tão graves que simplesmente não podem ser perdoados de jeito nenhum. Já a oposição responde com a mesma intensidade. Eles enxergam o veto não como um ato de justiça, mas como pura perseguição política, uma vingança. E como dá para ver, eles já cantam vitória dizendo que vão derrubar o veto no Congresso. Pois é, a decisão do presidente não é o fim da linha. Longe disso. Agora, a batalha volta para o lugar onde tudo começou, o Congresso Nacional. E para derrubar um veto presidencial, existe todo um rito, um passo a passo. O Congresso tem 30 dias para se reunir e decidir. A votação é aberta, todo mundo vê como cada um votou. Ou derruba um veto e o projeto vira lei, ou mantém o veto e o projeto vai para a Gazeta. Para a oposição, o primeiro grande desafio é na Câmara dos Deputados. Eles precisam de 257 votos. Isso é maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os 513 deputados. Não é um número fácil de conseguir, de jeito nenhum. E mesmo que eles consigam essa vitória na Câmara, a batalha continua. Depois, eles precisam de 41 votos no Senado, que também é maioria absoluta por lá. Ou seja, é uma corrida de obstáculos dupla. Se falharem em qualquer uma das casas, o veto do presidente continua de pé. E ainda tem um fator de pressão. Se o Congresso não votar o veto dentro dos 30 dias, a pauta simplesmente trava. Nada mais pode ser votado até que isso seja resolvido. É uma regra que força os parlamentares a encarar o problema de frente. Porque, no fim das contas, essa votação vai ser sobre muito mais do que apenas um projeto de lei. Ela virou o palco de uma disputa de narrativa sobre o futuro do Brasil. Olhar para esse gráfico ajuda a gente a ter a dimensão do desafio. A oposição precisa de uma maioria absoluta, não só em uma, mas nas duas casas do Congresso. É uma montanha política bem íngreme para escalar.
E o debate é tão intenso porque ele toca em feridas abertas da nossa política. Não se fala só da lei, mas também do equilíbrio entre os poderes, do papel do judiciário e de como o país vai lidar com a memória de um evento tão traumático. No fundo, o que a gente está assistindo é um grande teste de forças, um verdadeiro cabo de guerra político. O resultado, seja qual for, vai ser visto como uma vitória gigante para um dos lados e vai ditar o clima das próximas disputas no Congresso. E no fim, cada parlamentar vai ter que fazer uma escolha. Na hora de apertar o botão, o que vai pesar mais? Uma visão sobre justiça ou um cálculo puramente político? Essa é a pergunta que fica no ar, pairando sobre o Congresso e sobre o futuro da democracia brasileira.